E aí, pessoal? Hoje a gente está de novo com a Dica Geo, só com o professor Wesley Torres. Hoje o tema da nossa Dica Geo é formação do relevo. É uma questão também importante. É uma questão que atualmente é influenciada pela ação antrópica, pela ação dos seres humanos, e é bem tranquilo de entender. Aqui a gente tem de forma simplificada. Relevo são as formas que a gente tem na superfície do planeta Terra. Tem lugar que é alto, tem lugar que é mais rebaixado, tem lugar plano. Então a gente tem o relevo, a forma da superfície. O que vai formar esse relevo? Dois agentes. Agentes endógenos ou agentes exógenos. Parecem nomes complicados, mas é bem tranquilo de você entender e de não esquecer para a sua prova. Endógeno são agentes internos. O prefixo endo, ele quer dizer dentro, interno. Você bate a sua perna, você fala que sua perna está doendo. É uma dor interna. A gente fala que alguns animais têm um endoesqueleto. O esqueleto fica dentro do corpo. Então, agentes endógenos, agentes que estão abaixo da superfície, que vêm de dentro do nosso planeta. Agentes exógenos são agentes externos. Alguns animais têm exoesqueleto. Agente exógeno externo. Agente que atua na superfície, que está na superfície do nosso planeta. Bem tranquilo, então vamos entender cada um. Endógeno, a gente vai ter três tipos: tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. O tectonismo é o choque ou a separação entre as placas tectônicas. Onde as placas se chocam, eu vou ter ocorrência de dobramentos modernos, de montanhas. Onde as placas se separam, eu vou ter a ocorrência de fossas oceânicas. Tectonismo, a movimentação das placas tectônicas. Tranquilo? Outro agente endógeno, a gente tem o vulcanismo. Eu tenho um vulcão, esse vulcão entrou em erupção, esse magma que foi expelido vai virar um tipo de rocha, uma rocha magmática. Essa rocha magmática vai formar um novo tipo de relevo. Um dos mais marcantes que a gente tem são as ilhas vulcânicas. Ilhas vulcânicas, ilhas formadas pela atividade de vulcão. Exemplo, o Haiti e o Tahiti, que também é muito belo. Um outro exemplo que a gente tem também vai ser o Havaí, que é uma ilha vulcânica dos Estados Unidos. Então, vulcanismo. Abalo sísmico é quando a gente tem o tremor de terra. Esse tremor, que pode ser de terra ou também pode ser na água, chamado de maremoto, ele vai modificar o relevo, ele vai fazer sedimentos se deslocarem, ele vai fraturar algum tipo de relevo, então é um agente endógeno, ele vem de dentro do nosso planeta. Agentes exógenos são os agentes externos, que estão na superfície. Geralmente os agentes exógenos levam mais tempo para atuar no relevo. Então, olha só, o vulcão entra em erupção, rapidamente aquele lava, aquele magma, vai virar um tipo de rocha, vai modificar o relevo. Agora, a ação eólica, por exemplo, para formar um relevo, a ação do vento demora bastante tempo. Então, agentes exógenos, a gente vai ter a água, que vai atuar de diversas formas, por meio da chuva, por meio de rios, de marés, de geleiras. Como assim a água forma um relevo? Não tem aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É uma grande verdade quando a gente fala de formação de relevo. Pensa em um rio que passa por uma região rochosa. Esse rio, ele esculpiu essa rocha ao longo de centenas de anos. As marés, elas formam também um tipo de relevo. Então a ação dela vai formar areia, a ação dela vai formar alguns abismos em alguns locais. As geleiras, elas formam os fiordes, que são também tipos de relevo formados pela ação da água, pelo degelo dessas geleiras. E a chuva, que carrega sedimentos, vai formar um outro tipo de rocha, chamada rocha sedimentar. A gente vai ter também os ventos, a ação eólica, que acontece bastante em regiões sem muita ocupação, regiões desérticas. A gente vai ter a temperatura, ou a variação dela, também como atuação do relevo. Um exemplo, pensa no deserto do Saara. Apesar da gente ouvir que o deserto é sempre quente, ele tem uma amplitude térmica diária muito grande. A diferença entre o dia e a noite. Durante o dia eu vou ter quase 50 graus, durante a noite eu vou ter 10 graus. A variação é muito grande. Quando eu esquento um material, e nesse caso eu estou falando de uma rocha, ela dilata. Quando eu esfrio, ela contrai. Então esse movimento diário, em função da amplitude térmica, ele fez as rochas se desgastarem, fragmentarem, até formar areia. Então, a temperatura modificando o relevo.
Por último, ação antrópica. Antro significa homem, ou então ação dos seres humanos. Eu quero construir uma rodovia de Brasília para Goiânia. Tem um morro no meio? Eu dinamito esse morro para minha rodovia ter um menor custo, para que possa ser mais plano, para que eu possa construir. Ok? Então, agente exógeno, agente externo, água, vento, temperatura, ser humano. Agente endógeno, tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. Essa é a nossa dica gel. Professor Wesley Torres, quer entrar em contato? Vai aparecer aí para você um e-mail, vai aparecer o Facebook. Continua acompanhando, tem várias outras dicas e tem o nosso bloco de gravação só de questões do Enem. A gente não só dá o gabarito, a gente dá aula, a gente ensina conteúdo e você não erra a questão de geografia. Um grande abraço e até a próxima, pessoal.